Gokusai Kaibe, ou mais conhecida como a Garota de Vestido, é uma membra da School, uma facção do lado sombrio da cidade acadêmica, liderada por Kakini Teitoku, o segundo Esper nível 5, e ela tem como poder o Measure Heart, que é um poder capaz de manipular as emoções que as pessoas têm por ela. Mas daqui a pouco eu falo disso. A Kaibe é uma garota que parece ter cerca de 14 anos, e ela usa um vestido rosa, e que inclusive por muito tempo ela foi conhecida só como a Garota de Vestido, já que era assim que ela era referenciada na Light Novel. Nós só conhecemos o verdadeiro nome dela muito tempo depois, no volume Biohacker, que é uma história paralela de Index. A Kaibe não é uma personagem maligna. Na verdade, muito pelo contrário. Ela é uma personagem fria e não demonstra sentimentos reais em suas ações. Ela age de uma forma bem despreocupada, como se ninguém pudesse a afetar, o que, considerando seu poder, é verdade. E por isso ela gosta de ficar provocando as pessoas e ficar as menosprezando. Mas mesmo assim, ela também mostra misericórdia por pessoas que não são uma ameaça para ela, ou para pessoas que ganharam seu respeito, como visto quando ela começou a respeitar o Hamazura, depois de ver ele decidindo peitar o Kakini para proteger a Tactible. Mas mesmo sendo toda fria e calculista, a Kaibe se mostra bem cabeça de vento, como visto quando ela estava perseguindo o Hamazura. E quando ela o perdeu de vista, ela vê uma mãe com um carrinho de bebê, e a Kaibe genuinamente se pergunta se o Hamazura se transformou na criança, na mãe ou no carrinho. Aí já é demais. Como eu disse mais cedo, a Kaibe fazia parte da School, uma facção do lado sombrio da cidade acadêmica. Mas depois da Batalha de 9 de Outubro, também conhecida como o Arco Battle Royale, a School foi dissolvida, já que o Banka foi morto pela Mugino, a Hako morreu pra Frenda e o Kakini morreu pro Accelerator. Então só sobrou ela. Na verdade, também sobrou o Sunazara, mas ele está em coma até hoje por tomar um míssil da Kinohata na cara. Realmente só sobrou ela. Com todo mundo da School fora de operação, a Kaibe lidera o que sobrou dos Hound Dogs, que é uma facção do lado sombrio que antigamente servia o Kihara Amata, mas ele também foi de arrasta. Essa facção recebe ordens diretas do presidente da cidade acadêmica, Aleister Crowley. E a primeira missão da Kaibe foi eliminar o Hamazura, já que o Hamazura é um ponto fora do plano do Aleister, já que ele deveria ter morrido na batalha de 9 de outubro, quando o Hamazura lutou com a Mugino. Mas por algum motivo, roteiro, ele conseguiu sobreviver. Mas mesmo a Kaibe tendo recebido essa ordem do Aleister, e até saber que o Aleister tem um plano maior, a Kaibe não entende por que toda essa mobilização para matar o Hamazura, já que para ela ele é só um nível 0, indefeso, sem nenhuma importância. E que inclusive é por essa consideração pelo Hamazura que a Kaibe não realmente decidiu persegui-lo, já que segundo ela só queria encontrar o Hamazura e seus amigos, no caso aqui no Hata, para descobrir se ele realmente merecia toda essa perseguição. E quando ela descobriu que ele realmente não tinha nada de especial, ela não viu mais por que persegui-lo. Gokusai Kaibe é uma personagem que nós sabemos muito pouco. O que sabemos é que um ano antes da história de Index começar, ela fazia parte de um grupo de assassinas de aluguel junto com suas irmãs, que são Amazora e Hikuri. Mas agora indo pro presente, ela se uniu à School e lá, assim como os outros membros, ela tenta conseguir uma reunião do Kakini com o presidente da cidade acadêmica, Aleister Crowley. E uma informação sobre ela que não foi falado no anime é que a Kaibe trabalha como Enjo Kosai,
que é basicamente uma namorada, só que paga. A Kybe faz companhia para velhos ricos em troca de dinheiro, tipo o que conhecemos mais popularmente como Sugar Daddy, Sugar Mommy, essas coisas. E o pior que pesquisando, eu descobri que esse Enjo Kosai é uma coisa realmente popular no Japão. Bizarro. Mas segundo a Kybe, ela não chega a fazer nada com esses velhos, já que com essa descrição parece outra coisa. Ela apenas os acompanham em bares, festas e até vão no shopping juntos, aonde eles dão mimos para ela. E que segundo a Kybe, esses velhos estão tão desesperados que eles se habilitam a gastar muito dinheiro só para ter companhia de uma mulher que não sejam sua esposa ou suas colegas de trabalho. Então gastariam muito dinheiro para agradá-las. E como a Kybe não é boba, ela faz esse favor para eles e ganha uma grana e presentes fácil. Stonks. E esse trabalho dela fica ainda mais fácil combinando com seu poder, já que ela pode deixar esses velhos apaixonados nela e assim conseguir extorquí-los. Isso que eu chamo de estratégia. E falando no poder dela, Measure Heart. O Measure Heart, ou medir coração, na tradução livre, é uma habilidade que permite regular a distância entre os corações das pessoas, sendo uma espécie de telepatia que permite que a Kybe coloque uma distância afetiva entre ela e o alvo, ou entre o alvo e outra pessoa, como visto quando ela controlou a distância emocional entre o Touma e sua irmã Amazora. Mas que segundo a Amazora, a Kybe tem dificuldades em fazer isso com outras pessoas, que não seja ela. Com esse poder, a Kybe consegue manipular emoções nas pessoas dependendo do que ela quiser no momento. Um exemplo disso é quando a Skull invadiu o esconderijo da Aiten. E quando Hamazura chegou lá e tentou atirar na Kybe, ele não conseguiu. Isso porque a Kybe regulou a afeição do Hamazura por ela igual à afeição do Hamazura pela Tatsubo. Então Hamazura não conseguiria atirar na Kybe do mesmo jeito que ele não conseguiria atirar na Tatsubo. Mas diferente de uma manipulação mental como o Mental Watch, esse poder da Kybe afeta exclusivamente a relação das pessoas. Então mesmo o Hamazura sendo afetado, ele tinha plena consciência que a Kybe e a Tatsubo eram pessoas diferentes, mas mesmo assim não conseguia feri-la. E esse poder da Kybe lembra muito o fascínio da Eida de Boruto. Pra quem não conhece, a Eida tem como poder a onipotência, mas com seus desejos inconscientes de ser amada, ela acabou criando o fascínio, que é uma habilidade que faz com que todas as pessoas se apaixonem por ela, que faz com que essas pessoas não consigam feri-la e até tentem protegê-la. Esse poder da Kybe funciona do mesmo jeito, não com a parte das pessoas se apaixonarem por ela, isso ela deixa só pro Sugar Daddy, mas sim com a parte das pessoas não conseguirem feri-la. Mas com o Measure Heart, a Kybe também consegue causar outros sentimentos nas pessoas, como visto quando ela colocou sua relação com sua irmã Amazora igual à relação dela com o dentista. O que fez a Amazora ficar com medo dela, igual ela tem medo do dentista. E quando na sua luta com o Touma, quando a Kybe colocou sua relação com ele, igual à relação de um deus com um servo, para o Touma seguir suas ordens. Mas isso não deu muito certo por o Measure Heart não funcionar no Touma por causa do Imagine Breaker. O Measure Heart teoricamente funciona com níveis pré-definidos, já que ainda na cena com o Hamazura no esconderijo da Aiten, a Kybe disse que colocou a relação entre eles na distância 20. Nós não sabemos muito sobre essas distâncias, mas aparentemente ela funciona com uma ordem decrescente, sendo os números mais altos as relações mais brandas, e os números mais baixos as relações mais fortes.
já que ainda nessa cena, a Kaibe fala que ela poderia diminuir sua relação com o Hamazura e assim brincar com seus sentimentos. E ela brinca que isso deixaria a Tactibu com ciúmes. E uma habilidade passiva do Major Heart é que, como ele mede o coração das pessoas, a Kaibe consegue ter uma percepção extrasensorial de onde esses corações estão, podendo encontrar uma pessoa mesmo não havendo. Esse poder não é 100% preciso como o AM Stalker da Tactibu, que encontra pessoas até do outro lado do sistema solar, mas ajuda. Para uma habilidade secundária, até que é bem útil. Esse é um poder muito roubado, porque deixa ela praticamente invulnerável, tanto na defesa, tanto no ataque, já que nenhum inimigo conseguiria feri-la, e ela poderia usar esse poder para causar danos psicológicos nos inimigos, deixando eles com muito medo dela, ou até deixando eles com depressão. Mas esse poder tem algumas fraquezas. Primeiro, que como visto no volume Biohacker, o Major Heart não funciona no Touma por causa do Imagine Breaker. Quer dizer, mais ou menos, o que não funciona é a Kaibe manipular os sentimentos do Touma. Isso não funciona, mas ela manipular os sentimentos que outras pessoas têm pelo Touma, ela consegue, como visto com a Amazora. E o radar do Major Heart também funciona nele, por algum motivo. E segundo, que como o Major Heart funciona no coração das pessoas, ele pode não funcionar do jeito que a Kaibe quer, dependendo do alvo, podendo ter diferentes reações, variando de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, se ela colocar uma relação afetiva muito próxima com uma pessoa instável, ela pode ter um amor doentio por ela, e até machucá-la por tentar super protegê-la, ou até por ciúmes, que foi o exemplo que a própria Kaibe deu no OT-15. Ela disse pro Kakine que poderia ajudá-lo na luta com o Accelerator, usando seu Major Heart no Accelerator e colocando uma relação entre eles igual à relação do Accelerator com a Last Order, que deixaria o Accelerator hesitante em atacá-la, assim dando brecha pro Kakine atacá-lo e matá-lo. Ela fala que isso até poderia funcionar, mas como o Accelerator nessa época estava todo maluco da cabeça, se ele visse alguém próximo a ele o traindo, ele ficaria putaço e mais descontrolado do que o normal. Então o plano dela iria por água abaixo e a Kaibe de arrasta pra cima. E isso é reforçado no volume GT3, quando o presidente Accelerator criou uma grande operação na cidade acadêmica contra o lado sombrio, que foi conhecida como a Operação Algemas, que criou uma guerra na cidade entre os criminosos e a Anti-Skill. E como a Kaibe sabia que não podia confiar que seu poder funcionaria nos criminosos malucos da cidade, ela achou mais seguro se entregar para a Anti-Skill, já que ela ficaria mais segura numa cela do que na cidade. E que se ela quiser sair, ela pode só controlar os guardas para a soltarem. O Major Heart é um poder de nível desconhecido, mas que deve ser provavelmente de nível 4 ou até superior, já que a Mugino Shizuri, que é uma nível 5, disse que esse poder é problemático, e que segundo a Kaibe, ela conseguiria controlar até o Accelerator, mas não sabemos porque ela não usou seu poder em nenhum deles. E ainda falando disso, existe outra aplicação do Major Heart. Por ele ser um poder do tipo mental, ele deixa a Kaibe imune a poderes mentais usados contra ela, como visto no volume Biohacker, quando a Ayo não conseguiu usar seu Mental Stinger nela. Nessa cena, a Kaibe fala que existem teorias de que poderes parecidos interferem entre si, e que com esse caso, essa teoria foi confirmada. Nós não sabemos muito como isso funciona, mas provavelmente deve ser pelo nível de sua habilidade, já que a Kaibe também diz que duvida que isso também aconteceria com a Misaki. Mas se funcionou com a Ayo, que é de nível 3,
Isso já crava que possivelmente a Kybe é de nível 3 ou superior. A Kybe é uma personagem com muito potencial, mas infelizmente o autor não dá uma faísca de destaque para ela. E quando eu falo que ela tem muito potencial, não é só minha opinião. Porque, por exemplo, quando tem votações dos personagens mais populares de Touhou, muitos fãs votam na Kybe na forma de protesto, para ver se assim o autor reconhece que os fãs gostam dela, para assim ele der mais destaque para ela. Mas até hoje esse protesto não funcionou muito. O autor não tá nem aí. O máximo que tivemos foi no volume Biohacker, onde ela apareceu junto com suas irmãs como uma das antagonistas. Essa participação dela lá foi muito boa, mas é pouco. Ainda mais por ser numa história paralela. Contando a história principal, ela só voltou a aparecer no volume GT3, onde aconteceu o que eu contei mais cedo, de ela aparecer numa cela falando pro Ramazura que ela se prendeu de propósito. E essa foi a única participação dela em 11 anos na história principal. O autor fez ela aparecer na história principal só pra ela dizer que não aparece na história porque não quer. Mas se você conseguiu chegar até aqui, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para apoiar. É impressionante como eu planejo fazer um vídeo pensando, tem poucas informações sobre ela, então deve dar um vídeo de 5 minutos. Aí chega e dá um vídeo de 14 minutos. Eu realmente não tenho noção de tempo. Mas é isso, obrigado por assistir e falou!